Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quarta-feira, primeira semana do tempo do Advento. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versos 18 a 22. Hoje a igreja faz uma pequena pausa nas leituras propriamente que se referem ao tempo do Advento para celebrar a festa de Santo André Apóstolo. E as leituras nos inserem em um contexto magnífico a respeito do chamado de Deus a todos os homens e mulheres. É fato que o Evangelho descreve o chamado de Deus a alguns apóstolos, sobretudo a Santo André, que celebramos hoje. Contudo, bem sabemos, como vai dizer Santo Irineu de Leão, onde estão os apóstolos, está toda a Igreja de Jesus. Trata-se de um cenário bastante envolvente e, partindo do chamado de Deus aos seus apóstolos, Ele quer nos comunicar algo. O que Deus quer lhe comunicar hoje, por exemplo? Você já parou para pensar que em toda a liturgia diária, Deus fala com todos os seus filhos e filhas, sem exceção? Exatamente. Deus é infinito e suas mensagens de amor nunca se findarão. Em um outro trecho evangélico, se diz que tudo passará, somente a palavra de Deus nunca passará. Ou seja, a palavra de Deus é eterna. Por isso, ao ouvi-la diariamente, com atenção, com amor, com devoção, Deus sempre irá lhe comunicar algo. Somente os incrédulos não conseguem perceber isso. Você é uma pessoa incrédula ou fiel? Acredito que não seja uma pessoa incrédula. Então, receba o chamado de Deus em sua vida com carinho e se torne uma nova criatura para Deus e para todos aqueles que estão à sua volta. Será algo grandioso da parte de Deus em sua vida. Mas é fundamental acreditar na potencialidade do chamado de Deus. Foi assim com os apóstolos de hoje, principalmente Santo André que celebramos. Notem bem que a primeira leitura, belíssima, diga-se de passagem, coloca-nos diante de uma reflexão muito saudável e tendo em vista o nosso crescimento espiritual e ainda uma união mais íntima com Deus, a partir dos ensinamentos, neste caso da primeira leitura, a partir dos ensinamentos de São Paulo. Veja que interessante. Pense nisso, o que São Paulo está dizendo. Ele diz assim: de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés de quem anunciam bem. Reflita bem nesta mensagem de São Paulo. É preciso toda uma dinâmica espiritual a partir da fé. Os apóstolos só se tornaram apóstolos pois acreditaram que Jesus assim podia fazer na vida deles. A fé é crucial para se sentir uma pessoa chamada por Deus. Os apóstolos escutaram o chamado de Jesus e acreditaram. E por isso tiveram suas vidas toda transformada. Santo André foi um desses, de hoje. Se tornou grande apóstolo para levar o Evangelho de Jesus. Exatamente como São Paulo está falando na mensagem. Primeiro, ele acreditou na mensagem de Jesus. E depois, acreditando, fez essa experiência maravilhosa com as coisas que são do céu. Logo em seguida, ele aprendeu com Jesus a levar os bens do céu a quem também precisava escutar. São João Crisóstomo diz que Santo André, tendo permanecido com Jesus e aprendido com ele muitas coisas, não escondeu o tesouro só para si, mas correu depressa e foi levá-los aos outros que conheciam, especialmente em sua casa. Veja o que ele diz em outro momento do Evangelho. Ele diz assim:
encontramos o Messias. Você pode conferir essa mensagem em São João capítulo 1, 41. Notem que, naturalmente, quem ouve com fé o chamado de Jesus recebe de Deus preciosos dons para levá-los aos que têm maior necessidades. Este foi um caminho das pregações de Santo André Apóstolo, que celebramos hoje. Como diz a primeira leitura, ele acreditou e por isso falou aos demais à sua volta. Assim deveria agir todos os cristãos. Ora, se acreditamos em Jesus Cristo e em suas palavras, então nunca devemos nos calar. Ao contrário disso, devemos anunciá-lo e todos os bens que ele já fez em nossas vidas e a vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.